Pegarão em serpentes. O que pegarão em serpentes e proteção de Deus tem a ver uma coisa com a outra? Hoje o versículo é o mesmo versículo que a gente está lendo desde segunda, só que acrescentou pegarão em serpentes. Eu vou ler para a gente poder entender o contexto. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Marcos 16, versículo 17 e 18. Então, o que isso tem a ver, né? Para que a gente possa entender aqui o que Jesus estava querendo dizer pro povo, é porque, gente, antigamente, para eles levarem a palavra para as outras cidades, eles tinham que caminhar, né? E muitas vezes nas estradas, né? Muitas vezes eles tinham que adentrar ali a mata para abrir caminho para poder chegar naquela cidade. Existia serpentes, existia escorpião, existia o perigo de ser picado, né? Era muito comum isso acontecer, porque, gente, a vegetação era o habitat deles ali, então existia serpentes no meio do caminho. Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui com pegarão em serpentes é que independente, gente, do que o perigo que tinha ali, ele ia proteger e livrar eles daquele mal. Por quê? Porque, gente, quando você precisa pregar a palavra, quando você precisa fazer a vontade de Deus, ele vai te dar a proteção, né? Aqui ele estava dizendo para eles, porque lá era muito comum isso. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje em dia, né? Porque hoje a gente não tem serpente, né? Não existe cobra aí espalhada para todo lugar. Mas, gente, existe o perigo, ainda risco, ainda há lugares perigosos, ainda há o próprio veículo, né, o carro, existe probabilidade de acontecer acidente, existe probabilidade de acontecer algo ruim, ainda existe. E o que hoje o devocional está querendo nos dizer é que independente do que ocorra, independente do perigo que existe, quando se é para pregar a palavra, quando se é para fazer a vontade de Deus, quando se é para levar o evangelho às pessoas, ele vai proteger a gente independente da circunstância, independente daquilo que aconteça. Quando somos filhos dele, quando, como ele coloca aqui, né, aqueles que creem em mim, eu sempre vou proteger do mal, eu sempre vou livrar da serpente, eu sempre vou livrar de qualquer acidente. Eu vejo isso na nossa família, no nosso ministério, né? Tantos anos de ministério e nunca aconteceu algo drástico, algo terrível no nosso meio, né, de acidente com alguma máquina, né, porque a gente mexe bastante com máquina, com aquelas que cortam piso, cortam madeira. Nunca aconteceu de alguém cortar um dedo ou arrancar uma mão, sai muito de carro, o vovô e a vovó viajam demais e nunca aconteceu um acidente, porque a gente sempre conta com a proteção e que Deus nos guarde. E é isso que todo cristão tem que entender, que Deus, ele vai nos guardar a partir do momento que nós estivermos na presença dele. Quando somos filhos, o maligno não pode nos tocar. Se ele ainda está tocando em nós, é porque ainda a gente não está sendo filho, a gente ainda não está crendo na verdade, não estamos crendo em Deus. Porque, gente, a palavra ela não mente e ela é clara. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, e não toca mesmo. Porque, gente, existe um exemplo aqui muito interessante, porque toda vez que a gente sai de carro, a gente ora. Antes de abrir o portão, é claro, a gente pede que o Senhor guarde e nos livre de mal. E uma vez a vovó e vovô estavam falando no telefone, acho que a tia Vivi, e aí eles esqueceram de orar. Gente, não deve ter dado nem 10 minutos, veio um carro e bateu atrás dele. Ou seja, eles não pediram a proteção de Deus e ficaram à mercê do mundo, à mercê da sorte. E olha só a consequência que veio. É claro, ninguém se machucou, mas danificou o carro. Houve ali uma consequência. Então, gente, quando a gente não conta com a presença do Senhor, quando a gente não pede que Ele nos protege, a gente vai estar por conta. E hoje o versículo está dizendo bem claro: aqueles que creem em mim, eu vou proteger. Independente se existe serpente no caminho, existe escorpião, existe um risco ou um perigo. Quando se é para levar a minha palavra, quando se é para fazer a minha vontade, gente, eu vou proteger os meus filhos e Ele protege mesmo. Então vamos buscar essa proteção, vamos buscar estar na presença do Senhor, porque Ele só pode proteger aqueles que se dedicam a Ele, aqueles que estão fazendo a vontade dEle. Então, gente, como eu disse, se o maligno ainda tá tocando nas nossas vidas, é porque a gente ainda não tá 100% voltados pro Senhor, não estamos 100% na presença dEle. E aí, realmente, o diabo vai tocar. Então vamos buscar essa proteção, vamos buscar estar na presença do Senhor, para que realmente essa palavra se cumpra não só na minha vida, mas na vida de vocês. Esse foi o devocional de hoje, gente. Vamos realmente pegar na serpente, mas para que a gente possa pegar na serpente, a gente precisa estar realmente buscando ao Senhor. Uma coisa que eu acho interessante desse devocional, só para concluir rapidinho, é que ele fala assim: Cristo, ele não pede para você se colocar em risco, né? Um exemplo, tipo assim, ele não pede para você pegar na serpente, gente.
Tá, pra que você vai pegar na serpente? Isso é loucura. Mas, gente, se você precisar realmente ir num lugar onde existe um risco, existe um perigo, Deus, ele vai realmente proteger você. Mas não vá pensando que você pode se colocar em risco, pode se colocar em circunstâncias que Deus vai te proteger. Não é assim que funciona, gente. Você precisa estar debaixo da graça dele, debaixo da vontade dele, debaixo realmente do caminho dele, para que realmente essa proteção possa ser real. Porque senão você vai ficar dando bobeira, né? Ficar mexendo no celular aí em um lugar que é perigoso. Não, eu tô fazendo aqui a vontade de Deus, Deus vai me proteger. Não é assim que funciona. Deus, ele protege. Mas nós também temos que ter discernimento e sabedoria para que isso possa também acontecer. Então esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau.